De volta com Tela Rural, você acompanha agora a continuação da entrevista gravada com o cordelista Gelson Pessoa, na Casa do Cordel, na Cidade Alta, aqui em Natal. Para ser cordel, primeiro tem que ter três coisas, principalmente: lógica, métrica, né? E oração. Se o cordel não tiver e rimas, né? Tem que rimar, tem que ter lógica, porque é uma história. Então ela tem que ter começo, meio e fim. É uma narrativa. E né? a métrica, que é a contagem das sílabas. Por exemplo, sílabas poéticas. As sílabas poéticas, por exemplo, quando eu digo assim, quando eu falo Everton Lemos falou, então isso aí tem 7 sílabas poéticas, que é um pouco diferente da sílaba poética, porque tem uma coisa chamada elisão. Porque o cordel começou com quadra, né? Uma estrofe com 4 versos. Mas hoje o mais comum é sextilha ou setilha, né? Que é com 6 e com 7. Que é com 6 versos ou 7 versos. Hoje é o mais comum, né? Gelson, quantos cordéis mais ou menos você já escreveu até hoje? E desses aí, qual você destacaria? Olha, eu já escrevi em torno de uns 25 cordéis. É bem pequeno, mas também eu tenho pouca estrada, né? Eu comecei em 2000. Mas com muito caminho ainda para frente. Mas com muito caminho para frente. Eu apenas, tu sabe o quê, Arthur? Eu tô engateando, aprendendo a cada dia. Aí eu tenho, o que eu dou destaque é esse meu Brasil, como surgiu o nosso cordel, que conta como foi que o cordel chegou aqui no nosso Brasil. Vindo de Portugal. Que o cordel, uma coisa bem curiosa, que muita gente às vezes nem sabe, que a literatura de cordel, ela veio de Portugal, da Espanha, da França, de países da Europa. Só que tem um detalhe, lá eles faziam esse folhetinho, só que dentro não era poesia rimada. Pouca gente sabe disso. Eles faziam qualquer coisa. Até eles colocavam receitas. Ele fazia nesse formato e não tinha nada. Era só um nomezinho, e tinha poesia, mas não era cordel. Não rimava. O cordel nasceu no Brasil. Leandro Gomes de Barro é o pai do cordel. Vou falar para você nesse momento como foi que surgiu o nosso cordel, procurando explicar qual o papel que a poética revela o sentimento para cantar alegria e sofrimento do menino, do homem e da mulher, inspirando o poeta com qualquer referências de vozes e encantos nos cordéis encantados com os cantos que encantam na vida seu mistério. O cordel do Brasil, quando surgiu pela mão do colono português, foi no idos do século XVI. Agradando aos gostos de quem viu, a poesia e o verso se uniu para contar a história, 1000 histórias, tantas lutas, derrotas e vitórias. Hoje, dos estados do Nordeste, quem mais faz cordel é principalmente Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, e com uma coisa muito importante. O Rio Grande do Norte hoje é quem mais produz cordel. Como assim eu posso dizer isso para você? É porque nos outros estados, por exemplo, Pernambuco, eles fazem cordel, mas eles gostam de refazer os cordéis do passado. E aqui no Rio Grande do Norte, a gente cria novos cordéis. Nós temos uma grande figura do cordel, o nosso Antônio Francisco, que esteve essa semana aqui na Casa do Cordel, né? Então ele é um dos ícones da cultura do cordel. Eu percebo que para você o lugar de onde você veio, né, Santo Antônio, é muito presente nas suas poesias. E ele inclusive você escreveu um livro resgatando, né, essa história, essa memória. Conta um pouquinho sobre o livro. O livro eu comecei a escrever, eu passei de 8 a 9 anos juntando uma coxa de retalhos, pedaços da história que estava se perdendo da nossa querida cidade de Santo Antônio do Salto da Onça. Então, eu passei esse tempo, eu lancei o livro em 2014, mas aí ele fala de quê? Ele tem os poetas da cidade, aí ele foi uma viagem, tem uma parte lá que eu falo da feira. A feira de Santo Antônio, como de todo o Nordeste, era um espetáculo ao ar livre. Porque tinha poetas, tinha violeiro, tinha embolador de coco, tinha mágico, tinha o homem da cobra. Então aí vem a história política, a história que fala da educação, saúde, tudo eu dou uma pincelada nesse meu livro, Salto da Onça.
de vir à cidade. Você tem um projeto que é o do Cordel na Feira, não é isso? Que você participa e aconteceu em Santo Antônio, vai ter uma outra edição em São José do Mipimbu. Foi até bom você falar nesse grandioso projeto que foi idealizado por mim, Chico de Ayá e o nosso nobre poeta Abaeté do Cordel. Nós três se reunimos e criamos o projeto Cordel na Feira. Como é que é esse Cordel na Feira? Nós saímos com a caravana do Cordel daqui de Natal e vamos para cada cidade que teve o projeto piloto em Santo Antônio do Salto da Onça, para dar o pontapé inicial. E nós chegamos em cada cidade e junta-se os poetas da Casa do Cordel com os artistas locais. Falando desse cenário atual, como é que você diria que está com esse contexto de internet, né? O Cordel, ele tem conseguido, vamos dizer assim, se encaixar nesse meio digital? Como é que ele tem se sobressair nessa era digital? Olha, tem pessoas mais, poetas mais antigos, não digo antigos, como é que eu posso dizer assim, poetas mais conservadores, que acham que quando a internet chegasse, o Cordel ia morrer. Não, pelo contrário. Nós entramos na internet e é uma das peças importantes, é o Cordel na internet. Você vê que nós temos muitos poetas que se destacam na internet. Eu queria que você encerrasse recitando mais alguns versos aí, fica a sua escolha. Arthur, eu que agradeço a você, agradeço ao nosso amigo cinegrafista, como é o nome dele? Rodrigo. Ao Rodrigo, e a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Começo este meu cordel com grande satisfação, pois falo de um artista que tenho admiração. Vou falar em Seu Dedé, humorista que hoje é um bom nome em ascensão. João Batista Costa e Silva é seu nome verdadeiro, o nome bem popular no Nordeste brasileiro. Finalizo este meu cordel para você analisar se o que eu falei é verdade, para depois me validar. E vai ver que Seu Dedé não é à toa que é a cara do mundo potiguar. Hoje, o professor de farmácia Edivaldo Micali nos apresenta as propriedades de uma planta bastante conhecida pelo seu aroma refrescante. É a vez da hortelã no quadro Cura Verde. No Cura Verde de hoje, nós vamos falar de mais uma planta medicinal, referência no tratamento, no uso em alguns problemas de saúde e até na própria cozinha brasileira. Nós vamos falar hoje do hortelã, nosso velho hortelã, velho conhecido, uma planta que já se usa mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. É uma planta que tem uma característica peculiar, que é o seu cheiro de mentol, né, que é o principal ativo que ela tem. O hortelã ele tem como nome científico Mentha piperita. Essa palavra piperita lembra a palavra piper, que significa pimenta. Já a palavra menta é relativa a uma deusa, né? Por isso é uma planta que tem um contexto histórico bastante interessante. Nós costumamos falar que o hortelã é uma planta que ela nos serve desde a farmácia até a cozinha. Uma planta que acompanha muitos pratos, não só como guarnição, até como componente principal da preparação. Quando você for utilizar o hortelã para o consumo, observe de baixo para cima, do início do ramo para a ponta, as folhas têm que estar um pouquinho amarelas e esse é o ramo ideal para a gente coletar. Nós não precisamos retirar do solo um pé de hortelã todo para utilizar. Basta a gente seccionar um ramo, né, e deixar o talo da planta enterrado no solo, porque ela vai brotar. O principal indicativo que ela tem nos agravos da saúde é como digestivo. O mentol tem um poder digestivo para melhorar a digestão muito grande. Sabe aquela situação que você come um pouquinho demais, fica empachado, fica com o estômago dilatado, alguns gases, dificuldade digestiva. É aí que entra o hortelã como um fabuloso digestivo. A outra indicação interessante é antiespasmo. Os espasmos são aquelas cólicas abdominais intensas que o hortelã pode ser muito bem utilizado. Portanto, a área digestiva é o ponto principal que o hortelã pode apresentar. Outra função que a planta apresenta também é como um excelente analgésico. O fato do mentol
a ser aplicado na pele, ele dá uma sensação fria, dá uma sensação gelada, ele diminui a sensibilidade da dor. Isso faz com que muitos produtos que são indicados para massagem, para dores, para pancadas, eles apresentam mentol com a finalidade, portanto, de reduzir a sensação da dor. É uma planta que tem que ser usada numa dose certa e ser utilizada com cautela para crianças, porque ela pode modificar o movimento respiratório. Então o mentol, ele pode modificar a respiração e doses muito elevadas podem levar até a uma parada respiratória. Nós podemos utilizar a quantidade relativa a mais ou menos 5 folhinhas dessa daqui para fazer um chá com 150 ml de água. 150 ml de água corresponde a uma xícara de chá. Coloca para fazer infusão, ferve a água, coloque a planta dentro de uma xícara, água quente por cima, espere esfriar ou ficar morno, coa e pode ser tomado especialmente depois das refeições. O mentol, ele é utilizado na indústria do alimento, ele faz parte de balas, de doces para dar aquela característica geladinha, aquele aroma interessante do produto e também tem uma finalidade medicamentosa excelente. Gostaria de salientar relativo aos cuidados que nós temos que ter com a planta, porque como é uma planta digestiva, ela acelera um pouco mais o funcionamento do fígado. Então, pessoas que têm problemas hepáticos devem utilizar a planta com cautela. Inclusive, aquelas pessoas que têm um cálculo hepático, um cálculo biliar, não deve utilizar a planta, porque ela vai aumentar a produção de bile. Esse foi mais um quadro Cura Verde. Agradeço a participação de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato com as nossas redes sociais, que teremos o maior prazer em compartilhar informações. Eu sou o professor Edivaldo Micali e espero encontrá-los no próximo Cura Verde. O Tela Rural de hoje vai encerrando por aqui, mas você já sabe que pode continuar com a gente através das redes sociais, no facebook.com/telarural. Reveja as nossas reportagens, as nossas entrevistas e deixe lá a sua curtida e o seu comentário. A gente se vê de novo na semana que vem. Tchau e até lá!